hoje nós vamos analisar aí os episódios 5 e 6 de The Walking Dead. E já vamos começar aí conhecendo melhor essa nova comunidade Commonwealth, que tem um monte de novidade, eles que estão vivendo ali quase que no luxo. O pessoal tem até sorvete, tem bolo, tem de tudo ali naquela comunidade, enquanto que a Alexandria nem na sua melhor fase não tinha nada disso, né? Eles sempre se alimentaram mais das plantações e também, né, dos alimentos que eles achavam por aí nas coletas. E já aqui o pessoal tem de tudo, tem doce, saudade, eles não passam de tudo. E já a Yumiko, né, eles percebem uma certa importância dela para a comunidade, então ela recebe um convite e também reencontra o irmão dela. Tem aquele reencontro deles ali e um diálogo bem bacana entre os dois, porque ela dá uma cobrada nele por ser cirurgião e está aí na comunidade, na verdade, fazendo bolos e tudo mais. Mas fica bem claro que ele não quer que ela revele isso, que ela atrapalhe ele nesse quesito. E tem esse diálogo interessante dos dois, porque ele fala sobre a vida dele antes, quando era cirurgião, tinha tudo, mas ele não era tão feliz, não se sentia tão satisfeito igual ele se sente agora, vivendo ali na comunidade e fazendo todos aqueles bolos. Então é bem interessante essa reflexão e esse diálogo entre os dois. E já Eugene, gente, ele mudou de verdade, né? Eu já havia comentado aqui em outro vídeo, porque já tem a análise aqui do canal, do primeiro e do segundo episódio, o terceiro e o quarto, estou fazendo assim aos pouquinhos de 2 em 2 para vocês. E eu já tinha comentado que tanto o Gabriel quanto o Eugene, eles mudaram bastante. E a gente vê aqui o Eugene bem diferente, ele está mais valentão, ele está mais honrado também, digamos assim, e ele poderia viver ali na nova comunidade tranquilo, afinal de contas, eles estão vivendo o fim do mundo, digamos assim, eles estão vivendo o caos, sabem como está a situação lá fora, está super complicada, então eles poderiam temer ser expulsos dessa comunidade e ficar ali tranquilos, mas o Eugene, ele não aceita isso, ele quer poder se comunicar com os amigos deles, avisar o que está acontecendo e também quer que eles possam viver o mesmo que eles estão vivendo. Então ele não desiste e está disposto a quebrar regras para isso. E a Stephanie também surge ali surpreendendo, porque ela também, como moradora do local, poderia temer sofrer algum tipo de punição por ajudá-los, por quebrar regras e tudo mais. Ela poderia querer não participar de nada disso, até porque ela acabou de conhecê-los, mesmo que ela se comunicasse com o Eugene e tudo mais. Não é uma relação tão profunda assim, eles acabaram de se conhecer pessoalmente, então ela poderia se negar a ajudá-los, afinal de contas, ela poderia colocar tudo a perder até para ela mesma. Mas ela decide ajudá-los e quebrar as regras, e isso coloca eles em perigo, porque eles são descobertos e então agora vão ter que correr atrás do prejuízo. Enquanto isso, lá em Alexandria, nós vemos a Carol aí se arrependendo cada vez mais de tudo que ela sentiu, daquele desejo por vingança, porque afinal de contas tudo aquilo teve consequência, algumas pessoas acabaram saindo feridas dessa história toda, e a Carol, ela sempre está carregando esse peso, especialmente da Connie não ter conseguido sair ali daquela caverna. Então a Carol, ela sempre tem esse remorso das escolhas que ela fez quando ela queria se vingar da Alpha pela morte do filho. E aí surge a figura do Keith, e o Aaron, ele quer vingança, ele tem medo, né, que os sussurradores estejam voltando, se reunindo de novo, tem um novo plano, e é super compreensível essa reação dele, porque tem muito pouco tempo que eles foram atacados e as consequências foram drásticas. Eles perderam amigos, Hilltop não resistiu, agora Alexandria está ali aos cacos tentando sobreviver. Então foram muitas coisas ruins que decorreram do aparecimento dos sussurradores. Então é claro que ele tem o pé atrás, que ele não acredita nos sussurradores, que ele teme o retorno dele, teme que as coisas piorem. É super compreensível essa reação dele, mas a Carol chega ali e ela tenta alertar ele para não ir para aquele caminho aonde ele fica cego e passa por cima dos seus próprios princípios, da pessoa que ele é, porque ele pode não conseguir voltar atrás e carregar o peso disso para sempre, que é exatamente o que aconteceu com ela. Chegou aquele momento em que ela ficou meio cega pela vingança e começou a passar por cima de tudo para conseguir essa vingança, e ela sabe muito bem o que é carregar esse peso nas costas, então ela alerta ele ali para que ele não se transforme dessa forma, porque ele vai se arrepender disso para sempre. Então também temos aí um pouco mais dessa reflexão sobre a Carol, dessas mudanças que ela vem sofrendo cada vez mais desde que tudo aconteceu com a Alpha.
E é então que eles descobrem também que a Connie tem grandes chances de estar viva, que ela conseguiu sair da caverna e tudo mais. E é claro que isso dá uma esperança muito grande, tanto para Kelly quanto para Carol, que também quer desesperadamente achar a Connie para poder tirar aquela culpa que ela carrega por ter sido imprudente naquele momento. E também vemos um pouquinho ali da Meg encontrando mais amigos, o grupo dela aumentando. Já no episódio 6, nós temos o coitado do Daryl, gente, tentando ali enganar os ceifadores, porque ele tá numa situação super complicada, como eu já comentei aqui na análise anterior também. Ao mesmo tempo que ele tenta sobreviver, tenta conhecer mais deles, ele também precisa fazer com que eles não encontrem a Meg e o grupo dela. Então, ele está ali tentando manipular a situação, tentando mentir para eles, mas ele também está se colocando muito em risco. Afinal de contas, ele não tem a confiança deles ainda, e a cada passo que ele dá, joga eles para a direção errada, uma hora ele pode se prejudicar feio com isso. Então, ele está ali numa situação complicadíssima, vivendo ali no meio de lobos e tentando proteger aqueles que ele ama, né? Ele está numa situação bem difícil. E finalmente nós vemos o retorno da Connie. Ela que está ali com o vídeo e vivendo um verdadeiro terror. Gente, diz pra mim se vocês não lembraram de vários filmes de terror aí, enquanto eles estão naquela casa sendo perseguidos por aquelas pessoas que estão ali reagindo meio como animais, caçando eles. Então é bem intenso. Eu lembrei de vários filmes de terror aí, aquele momento que eles estão atrás da parede, parecendo aí boneco do mal, tem um momento descendo das escadas ali bem estilo grito, então é bem complicado. Aquele momento que eles andam ali como animais, estilo mama. Então tem muitos filmes aí que dá pra relembrar e eu achei sensacional toda essa sequência na casa. Dá pra você sentir o verdadeiro terror que eles viveram ali e principalmente do aspecto da Connie, ela que não consegue escutar as coisas, então a gente vive junto com ela aquele horror, todo aquele terror, sem que ela consiga escutar de onde eles estão vindo e o que está acontecendo ali. Então é realmente sensacional toda essa sequência deles naquela casa. E a gente vê também o Vigil tentando se transformar. Ele que tinha aparecido como uma pessoa meio que covarde pra Michonne, ficava ali naquela ilha, tinha feito coisas ruins, e agora ele tá tentando se redimir de tudo isso, ajudando a Connie, cuidando dela, e estava disposto a morrer para que ela sobrevivesse. Então ele realmente está tentando se redimir pela vida que ele teve, por tudo que ele fez de ruim com outras pessoas. Mas a Connie, ela não dá mole, ela não desiste dele e ela salva os dois ali no final, então ela consegue salvá-los. Gente, eu gostei demais dessa sequência deles nessa casa. Sensacional, um verdadeiro filme de terror. E ela toda guerreira ali e consegue ajudar ele e os dois sobrevivem. E aí temos o encontro emocionante da Connie e da Kelly. Eu confesso pra vocês que eu fiquei super emocionada nesse encontro das duas. Foi lindo, elas que estavam separadas e todo aquele amor delas se reencontrando. E é claro que provavelmente o grupo deles vai aumentar agora e vamos poder ver melhor tudo isso. E também, gente, podemos ver aí mais sobre a Carol, né, de uma outra perspectiva, porque muito se bateu na tecla da Carol sentir essa culpa pelo desaparecimento da Connie, por pensar que a Connie tinha morrido. Depois disso, a Carol foca muito em tentar achar a Connie. Então o arco da Carol fica muito voltado para essa culpa que ela sente. Então pode ser que com esse retorno da Connie, a Carol possa ser explorada de outras maneiras e a gente veja ainda mais a evolução da personagem também. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam do episódio 5 e 6, vocês estão gostando? Vai continuar tendo análise aqui do canal dos episódios, então não deixe aí de se inscrever e ativar as notificações para você não perder nada que sai por aqui. Então é isso, galera. Tchauzinho!